Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer uma explanação que eu já fiz em vídeos anteriores a respeito da doutrina espírita, né? O espiritismo é uma religião, uma filosofia muito importante do Brasil. É o único lugar do mundo, na verdade, onde o espiritismo é verdadeiramente conhecido, embora tenha surgido na França, meados do século XIX. Eu havia feito um vídeo a respeito desse tema algum tempo atrás, mas como já expliquei aqui em outras oportunidades, eu tenho retirado alguns vídeos mais antigos porque eles tinham aquela caracterização com ícone atrás, com um certo formato que ainda hoje pode confundir as pessoas a respeito do tipo de trabalho que eu realizo aqui nesses vídeos e postagens inscritos, criando uma conexão que não existe mais com o antigo sectarismo religioso do qual eu fazia parte. Então, ainda que o vídeo anterior, o seu desenvolvimento não tivesse essa vinculação, a questão da imagem é importante, eu percebo isso pelo constante contato com pessoas que me perguntam se eu sou sacerdote de uma religião X ou Y. Então eu percebo a necessidade de tentar clarificar essas coisas também no que diz respeito ao visual dos vídeos. Então tenho feito esse trabalho de refazer alguns vídeos para tornar tudo mais claro, mais simples de ser compreendido, ok? Um outro aspecto também importante assim dizer no início é que sempre que tratamos de temas como análise e reflexão sobre uma religião, sobre uma personalidade espiritual, sobre um evento importante, sobre um conceito, sobre um dogma, isso sempre tem a possibilidade de trazer, melindrar a sensibilidade das pessoas que têm uma vinculação muito emocional, muito afetiva com esses assuntos. E eu, nisso, assim como já fiz em outras oportunidades, desde já peço aqui que os adeptos da doutrina espírita que venham se sentir ofendidos com alguma coisa que eu venha desenvolver aqui, me perdoem, que não é a minha intenção, de maneira nenhuma, causar esse tipo de desconforto, esse tipo de mácula, de mágoa, mas é apenas uma exposição de ideias, uma explanação de um pensamento de alguém que está refletindo sobre um tema, aqui no caso uma filosofia, uma religião, uma doutrina, tentando aqui ser o mais verdadeiro, correto, e comentários no sentido de dialogar com o que eu vou dizer aqui são muito bem-vindos, mesmo críticas e considerações corretivas são mais do que válidas, são muito bem-vindas. O que eu não vou dar trela é para histeria e gente rasgando as vestes porque se sente ofendida e nisso sendo agressivo na sua colocação, tá bom? Porque eu acho que não há caminho para isso aqui. Pois bem, por volta, né, meados do século XIX, existia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, dois aspectos muito interessantes, aparentemente contraditórios, né? Um grande interesse, fascínio pela ciência, pela época da razão, pela tentativa de dissecar o mundo natural e nisso se afastar de conceitos mais tradicionais vinculados à perspectiva religiosa, sobretudo do cristianismo. Um certo cansaço da religião institucional cristã, cansaço da igreja, uma vontade de se libertar de uma perspectiva dogmática e um grande elan nesta conexão com a perspectiva científica, um certo cientificismo. Ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, um grande fascínio a respeito de coisas misteriosas, de coisas espirituais, fantasmas, manifestações físicas, ectoplasmia, uma série de curiosidades a respeito da literatura do Oriente mais distante, um fascínio pelo misterioso, junto com esta fascinação também pelo aspecto mais materialista da ciência.
Foi nesse ambiente de mescla desses dois fascínios que surge o espiritismo, né? Havia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, uma grande coqueluche, usando um termo antigo, de eventos mediúnicos, né? Sessões em que pessoas que se aportavam como detentoras de uma faculdade especial entravam em contatos com o espírito dos mortos. E nisso traziam mensagens do além e às vezes conseguiam fazer a movimentação de objetos físicos sem tocar, né? O famoso fenômeno das mesas girantes, as mesas que se levantavam, cadeiras, não é? Fenômenos de aparição de fantasmas materializados. Muitas vezes essas coisas envolviam assim notórias fraudes, né? Picaretagens assim evidentes e grosseiras. E em outros casos eram fenômenos um pouco mais complexos que causaram realmente um interesse. E muitas pessoas, inclusive de pessoas sérias, de pessoas envolvidas com ciências, que se envolveram, né, na pesquisa desses fenômenos, alguns até com algum tipo de aprofundamento. Não é? É nesse espírito das coisas, né, que na França surge o Espiritismo. Surge o Espiritismo com a figura de um homem, o Sr. Léon Hippolyte Denisard Rivaux, que passou a ser conhecido com o pseudônimo Allan Kardec, que, segundo consta, havia sido informado para ele, através de comunicação com os médios, que era um nome que ele haveria adotado em uma antiga vida, quando era um druida, um sacerdote druida. O senhor Léon Denisard Rivaux era um pedagogo, um homem que desenvolvia o método educacional de Pestalozzi, um gramático, um linguista, que publicou vários livros sobre gramática, sobre a língua francesa, sobre astronomia. Um homem de muitos saberes, um homem reconhecido pela sua atividade no campo do desenvolvimento das técnicas de ensino, e que também tinha um grande interesse sobre questões filantrópicas, sobre questões humanistas. Nesta toada de conhecimentos e de reflexões, o senhor Léon tinha um grande dilema a respeito da percepção da deficiência de crianças que nasciam com limitações intelectuais, físicas, deformidades, e ele chegou a desenvolver uma exposição de um pensamento a respeito de uma teoria metafísica de que o que poderia explicar isso era a pré-existência da alma. Ele era um católico também. Okay? Então, antes mesmo da existência, né, do espiritismo, o senhor Denisard Rivaux já apresentava esses conceitos. Acontece que, na efervescência desses ditos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes e tudo mais, o pedagogo, erudito, pesquisador Denisard Rivaux se interessou pelo assunto e, segundo consta, as suas informações a respeito, ele passou a ter contato com esses espíritos que buscavam se comunicar com ele através de pancadas, e que acabou derivando no seu interesse pelo assunto, que acabou fazendo com que ele encontrasse meios, né, de traduzir essas tentativas de comunicação através do meio mediúnico da psicografia. Começou com outros meios mais rudimentares, né, vapor em cima de um paninho para conseguir transmitir a ideia de comunicação de palavras, até que chegou a lousa, né? Alguém sendo capaz de transmitir a mensagem. E foi aí que ele passou a descobrir a sua antiga vida como druida e tudo mais, Allan Kardec. E aí, sendo uma pessoa com um emprego, reconhecida, respeitada na sua área, ele tomou para si a missão de ser um pesquisador deste fenômeno mediúnico, e passou apenas a fazer isso, cuidando então a sua esposa do seu sustento,
né? Ele era casado e, enfim, passou a se dedicar só a isso. Justamente para não confundir as coisas, né? Então, como pesquisador disso, ele começou a se comunicar, né, teoricamente, com esses espíritos dos falecidos. E nisso criou uma obra, um livro, chamado Livro dos Espíritos, que é, na verdade, um grande oráculo. É ele conversando com esses supostos espíritos a respeito de questões gerais, não é? E ele apresenta este Livro dos Espíritos como um livro científico, um livro de pesquisa científica. Não era um livro religioso, que deveria inclusive poderia ser uma ferramenta de auxílio para pessoas de todas as religiões. Ele diz isso na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Só que, já na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele muda de posicionamento e entende que, sim, aquele Livro dos Espíritos é um livro de uma ciência a respeito do fenômeno mediúnico, mas é também um livro a respeito de uma nova religião. E aí concebe-se a perspectiva de que o Livro dos Espíritos e o Sr. Allan Kardec fazem parte de uma missão espiritual desenvolvida pela espiritualidade superior, que vem a ser aquele Paráclito, aquele Consolador prometido pelo Senhor Jesus, que diz aos seus discípulos: eu hei de enviar um Paráclito, um Consolador, que advém do Pai, não é? Que procede do Pai, para que vos oriente, para que vos ilumine. Aquilo que, assim, a igreja cristã, né, de Niceia, calcedoniana, né, cristianismo standard, considera ser o fenômeno de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, a doutrina espírita considera que é o início da comunicação dos espíritos com Kardec, com a edição de Livro dos Espíritos. E toda a dita codificação kardeciana, os 5 livros, né, que seguem, né, os 4 livros que seguem depois do Livro dos Espíritos, mais outros 2 complementares. Então, para os espíritas, a terceira revelação é o Espiritismo, ou seja, a primeira surge no Antigo Testamento, a segunda revelação é o Novo Testamento e a terceira é o Espiritismo. Essa é uma percepção religiosa do Espiritismo, do seu lugar no mundo. Muito bem. Então Kardec cria esse Livro dos Espíritos, depois surge o Livro dos Médiuns, que é uma explicação do fenômeno mediúnico em si, e depois um livro sobre a base moral do Espiritismo, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, uma reflexão com o viés espírita dos Evangelhos, a qual ali, segundo consta por indicação de espíritos, aponta-se em elementos de uma outra percepção sobre os ensinamentos do Evangelho, né? Depois há o Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Há ainda o livro que é o Espiritismo, há a Revista Espírita, enfim. Mas esta codificação espírita são esses livros, 5 livros, né? Kardec consegue ser ouvido pela sociedade francesa, consegue prestígio, consegue fazer com que aquelas suas ideias de uma bem ao espírito da época, né? Uma percepção científica, racional sobre um fenômeno mediúnico, ou seja, conciliava as duas coisas, né? O fascínio das pessoas pelo cientificismo e o fascínio das pessoas pelo misterioso. Tudo isso estava ali considerado nesta codificação de Kardec. Então, no período de sua vida como o grande professador da doutrina espírita, que durou por volta de 10 anos, 11 anos, né? Kardec faleceu, o Livro dos Espíritos é de 1857, ele faleceu em 1868. Nesse período ele se dedicou inteiramente à propagação do espiritismo e criou a tal Revista Espírita, que era uma coletânea de relatos a respeito dos eventos, das comunicações mediúnicas, enfim, dessa sua pesquisa. Nesse período ele teve um adversário dentro do próprio movimento novo espiritualista, ou espírita, na França, que foi um advogado chamado João Batista Rostand, que, veja você, também apareceu com a sua codificação. Também apareceu com uma médium, a senhora Cogniton, que trazia um livro denominado Os 4 Evangelhos, ou a Revelação da Revelação, na qual os próprios evangelistas traziam uma nova
perspectiva. E aí, revelação da revelação é uma indicação ao trabalho de Kardec. Acontece que Kardec não recebeu muito bem o livro, a proposição de Rostang, e eles se tornaram assim adversários, assim, cordiais adversários, no campo das ideias, da reflexão, e Kardec apontava erros, equívocos, falta de consistência naquele trabalho de Rostang, apontando nisso que a doutrina pregada por aquela codificação de Rostang apresentava erros teológicos que já haviam sido apontados pelos concílios da Igreja. O mais notório deles era a respeito da natureza do corpo de Jesus Cristo. Segundo a teoria desse Rostang, dos livros, os 4 evangelhos, o Senhor Jesus Cristo teria vindo a esse mundo com um corpo aparente, um corpo holográfico, um corpo fluídico, o que é parecido com uma antiga heresia condenada pela Igreja, né, chamada docetismo. Os docetas, que consideravam que o Senhor Jesus tinha um corpo aparente, ou seja, ele não encarnou de fato. Né? Rostang respondia a essas críticas de Kardec apontando que trazer posições dogmáticas e conciliares da Igreja não fazia cabimento naquele ambiente, já que o próprio espiritismo de Kardec era em si mesmo, né, uma afronta à perspectiva do cristianismo calcedoniano, né, que, convenhamos, é um argumento bastante razoável. Enfim, essas controvérsias, essa divisão acabou enfraquecendo um pouquinho o movimento espírita, mostrando uma certa subjetividade no aspecto do espiritismo, que é você ter que acreditar, primeiramente, que aquelas comunicações de fato são de entidades alheias ao médium e que tais coisas são verdadeiras. Não é verdade? Mesmo acreditando que existem espíritos se comunicando, os espíritos não podem falar besteiras. Então, esse ponto, assim, foi um problema para aquele movimento espírita, que acabou se fenecendo com a morte de Kardec e com depois a morte do próprio Rostang. Kardec e Rostang eram homens reconhecidos como honestos, como probos. Não parece que fizeram locupletação daquela religião nova para ganhar dinheiro, muito ao contrário, parece que dedicaram parte dos seus recursos a essa causa. Eram os dois ligados à filantropia. Então não existe a respeito deles um tipo de acusação assim, de que eram picaretas que estavam querendo criar uma coisa para se dar bem. Não há isso. O que há houve na época e continua havendo hoje, é um tipo de crítica mesmo ao que propriamente expõe a doutrina espírita e dos métodos, né? Se aquilo de fato é real. É preciso dizer um detalhe importante a respeito da vida de Kardec, que geralmente é considerado muito polêmico e desagrada bastante aos espíritas quando recebem, não é, considerações a respeito desse assunto, que é a respeito das ideias racistas de Kardec, que foram também configuradas na própria doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, não é? Que é a questão das ideias racistas que Kardec, assim como muitas pessoas do seu tempo, cultivava. Kardec era adepto da pseudociência da frenologia, que é a possibilidade de se perceber, né, a capacidade intelectual de alguém sob medições da cabeça, do crânio. E Kardec se apoiava nisso, era membro de uma sociedade de frenologia, inclusive, e caracterizou no Livro dos Espíritos, e os supostos espíritos também apontaram para essa ideia, de que os negros, os asiáticos, eram raças inferiores, morfologicamente preparados para receber espíritos mais primitivos. Isso está na doutrina espírita, isso está em Allan Kardec, e isso é prova do caráter assim muito humano e do contexto do tempo na qual o espiritismo surgiu. Essas ideias a respeito da superioridade do caucasiano, do branco, do europeu, o civilizador do mundo bárbaro, eram as ideias daquele tempo. Daquele mundo ali, da Europa, dos Estados Unidos, né? Tinha essa percepção. E Kardec era um homem daquele tempo e pensava assim. E, coincidentemente, os espíritos superiores da codificação espírita também consideravam o mesmo. Então, isso, ao meu entendimento, Marcelo,
caracteriza que a codificação espírita é um trabalho intelectual do senhor Allan Kardec. Ok? Mas é a minha posição. E se eu estiver errado, vamos considerar então que os espíritos eram racistas também. É só isso que precisamos ter com clareza. Ok? Isso na época não foi problema, porque todo mundo era racista naquele tempo. Ok? O colonialismo se baseava inclusive neste racismo. Nós temos que salvar aqueles bárbaros, aqueles primitivos, eles precisam da nossa tutela. Não é verdade? Estamos aqui vivendo a França colonialista também. Muito bem. O espiritismo não continuou, não prosseguiu na França após a morte de Kardec. Mas ele alcançou um lugarzinho especial no coração do Brasil. Por quê? Ali no finalzinho do século XIX, alguns anos depois, também no Brasil, outras ideias francesas chegavam, como o positivismo, não é? A república, conceito de modernização, também um cansaço das instituições do cristianismo. Isso acontecia sobretudo nas classes mais estudadas, mais eruditas. Por quê? Porque quando cresce um tipo de educação, muda-se também a religiosidade das pessoas. Né? Uma religiosidade mais simples, mais ritualista, mais dogmática, ela vai dando espaço para um outro tipo de religiosidade. Religiosidade sempre vai existir. É como hoje na Europa. As pessoas falam assim, a Europa sem Deus. Não. As pessoas estão buscando espiritualidade. Só que é uma espiritualidade com os símbolos do seu tempo. E aí acontece que no Brasil não é um médico e político, um deputado ainda da época do Império, um ex-militar e médico, conhecido por atividades filantrópicas, com muita dedicação por atividades nesse sentido, que era um sujeito a favor da abolição dos escravos, chegou a fazer um livro na década de 60 a respeito de como estabelecer no Brasil o fim da escravidão e que favorecesse os negros com educação e cultura, que foi o deputado do Partido Liberal do Império, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que conheceu o tal Livro dos Espíritos e se apaixonou pela ideia. E passou então a, depois de ler o Livro dos Médiuns, acho que o Céu e o Inferno também, e também conheceu a obra de Rostand, os 4 Evangelhos, a Revelação da Revelação, e passou então a querer estabelecer o espiritismo no Brasil. E aí que nós podemos compreender que o espiritismo no Brasil é uma segunda etapa deste desenvolvimento. Ele já não é mais aquele movimento estabelecido por Kardec, mas ele é um movimento estabelecido pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E é por isso que o espiritismo nasce conciliado no Brasil com a ideia da caridade, com a ideia das atividades sociais e filantrópicas. Por quê? Kardec também era um filantropo, Rostand também era, mas lá para Rostand e Kardec a questão era mais filosófica, a questão era mais de cientificismo, enquanto no Brasil, desde o início, a questão foi mais a caridade e um certo consolo espiritual a respeito da comunicação com os falecidos. Mas, sobretudo, na fase de Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele fundou a Federação Espírita Brasileira, ali na passagem do Império para a República, a Federação Espírita Brasileira nasce já no período republicano, acho que um ano depois da República ser estabelecida. Nós temos a questão da caridade, né? Então, a questão da sopa, a questão da caridade, da doação de roupas, do asilo, do orfanato, isso é uma caracterização claramente da marca desse espiritismo que nasce no Brasil. É menos ciência espiritual e mais ação caritativa com base numa interpretação de que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação, caridade prática, não é? E o espiritismo nisso ganha uma simpatia da população brasileira, que o desassocia um pouco da questão teológica complicada, né, de comunicação com os mortos e tudo mais, para entender que aquilo é um movimento de filantropia. Isso vai mudar já no meados do século XX, com o surgimento de personalidades como os médiuns superpopulares, como o senhor Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, ainda vivo, que passaram a estabelecer uma terceira fase do espiritismo, o espiritismo bem brasileiro, dos livros
psicografados, sobretudo pelo senhor Chico Xavier, que trouxeram então conceitos teológicos a respeito da teoria da reencarnação, da lei do karma, e isso da possibilidade de comunicação com os mortos, ou seja, voltando um pouco àquela pegada original do Espiritismo de tratar da questão de ser possível falar com os falecidos. Isso fez grande sucesso. Chico Xavier viveu durante muitos anos e os seus livros são absoluto sucesso e tornaram, né, um fenômeno muito curioso, que era da adesão massiva a esses livros, ainda que nominalmente as pessoas não se reconhecessem como espíritas, né? Então eram muitos católicos que aderiam à literatura espírita e depois, com o tempo, foram assumindo, né, essa identidade. Também em Chico Xavier e nesse movimento, terceira fase do espiritismo, a questão da caridade era muito acentuada, a questão da simplicidade das coisas, nunca teve rito, nunca teve um ritualismo. Os centros espíritas se tornaram locais de doação de alimentos, de cuidado das pessoas e, sobretudo, de apoio, consolo para a perda. As pessoas que perderam seus falecidos tinham ali uma certeza de que não havia acabado a vida daquele amado, né? A teologia dessa terceira fase do Espiritismo, dos livros do senhor Chico Xavier, é bem diferente da teologia dos livros de Kardec. Quem viu o filme O Sexto Sentido, né, sucesso de algumas décadas atrás, com o Bruce Willis, né? Quem assistir esse filme vai perceber ali, vai ver na descrição do filme algo muito similar com aquilo que o senhor Kardec trazia nos seus livros. Para Kardec, o mundo no qual vivemos agora é um mundo cheio de fantasmas, cheio de espíritos. E muitos desses espíritos sem consciência de que morreram. Estão aqui confusos. Em algum momento eles despertam e voltam a encarnar. Já a doutrina do espiritismo na terceira fase, o espiritismo brasileiro, a coisa ganha outros contornos, né? Porque esse espiritismo brasileiro, ele é muito cheio de elementos cristãos. Ele é muito cheio de elementos do apego à questão do indivíduo, à questão da personalidade. Então as narrativas dos livros espíritas, o mais famoso deles, o livro, né, Nosso Lar, que conta a história de um médico que era um homem cheio de problemas, né, uma pessoa um pouco dura, um pouco insensível, e que por causa disso morre e vai para uma espécie de lugar infernal, e aí toda uma passagem de conversão ao qual ele muda e vira um espírito iluminado, marca uma característica dessa fase desse espiritismo brasileiro, né, que é a coisa da permanência do ego, da permanência, né, da ideia de que você, né, continua existindo mesmo como, né, essa persona. Que é uma característica um pouquinho diferente do espiritismo de Kardec, né, que é um pouco mais impessoal nesse sentido. Ainda que tenha umas coisas curiosas, né, no livro dos Espíritos de Kardec nós temos Platão, Santo Agostinho, Luís de França, quer dizer, essas pessoas não reencarnaram, não continuaram. A explicação espírita para isso é que eles assumiam, né, o molde daquela personalidade que era mais conhecida para as pessoas. Enfim, bastante questionável, mas há uma diferença muito clara, né, entre o humor, né, assim, dos livros de Kardec, né, sua textura é muito diferente dos livros do Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira foi fundada com base nos livros de Kardec e nos livros de Rostand, uma coisa bem brasileira também, nessa conciliação, né? E isso causou uma grande, né, divergência entre os espíritos, é um problema, né, um cisma dentro do espiritismo brasileiro, essa questão dos livros de Rostand e dos livros de Kardec. Mas isso não chega ao povão, não. Porque o povão conhece mesmo os livros de Chico Xavier, os livros de Divaldo Pereira Franco, os livros da monja, da freira Joana de Ângeles, do padre Emmanuel, essas coisas, né, do Frei Luís, essa conexão, né, catolicismo. É uma coisa muito mesclada, não é? E que tem essa marca da filantropia e que ganha, né, uma certa credibilidade junto às pessoas.
em virtude da vida ascética, simples, sobretudo do senhor Chico Xavier, que embora tenha sido um homem que vendeu milhares de livros, viveu sempre uma vida simples, de pobreza, e que é notoriamente um sujeito que não se locupletou financeiramente do espiritismo. O que é admirável, né? Nesse tempo que temos os padres cantores milionários, né? Temos os pastores com seus muitos milhões, né? Os gurus com seus jatinhos. Nós temos esse mineiro, né? Que falava às pessoas, né? Palavras de amor, de caridade, dizendo: olha, a sua mãezinha está viva, seu filhinho está vivo, está tudo bem. Dava esse consolo às pessoas e não ganhou dinheiro com isso, né? Viveu realmente de modo modesto. Então, assim, Chico Xavier, independentemente de considerar se aquilo que acontecia ali de fato numa comunicação mediúnica, é uma pessoa a que merece todo o nosso respeito, né? Eu, por exemplo, tenho assim uma ideia muito simpática a respeito de Chico Xavier. Uma pessoa que buscou fazer caridade no sentido amplo do termo, ok? Dar amor, ajudar, consolar, né? Agora, a questão da comunicação mediúnica já são outros 500, né? Por exemplo, a questão das pessoas notórias que se comunicaram através das psicografias, né? Como autores, né? Há sempre uma controvérsia a respeito disso. Não é muito reconhecido que o espírito falecido tenha mantido a sua qualidade, né? Depois, né? Do outro lado. É todo mundo questionável essas coisas, né? Mas o fato é de que você tem esses dois aspectos. Você pode considerar, se você acredita nas comunicações mediúnicas e tudo isso, e reconhecer que o espiritismo no Brasil se notabilizou por ações caritativas, por uma ideia de que se você é adepto de uma filosofia espiritual, você realiza o bem. Isso está no espiritismo, isso é muito bom, né? Tem a ideia assim, o sujeito é um espírita nominal. Não, normalmente ele vai assumir isso, uma transformação de vida. Alguém pode dizer assim, é porque ele quer um karma melhor. Tudo bem, pode acontecer isso, mas o fato é de que a sociedade brasileira reconhece que o espiritismo está vinculado com uma ideia de caridade, com uma ideia de ajudar os mais necessitados e de um certo altruísmo, desapego, não é? E isso é muito positivo. Quando comparamos, né, o fenômeno religioso de maneira geral, com seus grandes templos, com seus sacerdotes e religiosos milionários, né, com corrupção, com tanta coisa assim, isso no espiritismo é muito mais mitigado, em virtude desse aspecto. A questão filosófica é uma outra coisa. Por fim, para complementar aqui esse vídeo, o espiritismo é uma doutrina da reencarnação, da lei do karma, mas a perspectiva do espiritismo a respeito desses temas é muito diferente de doutrinas do Oriente que tratam desses assuntos. A percepção dos budismos e das muitas variantes do dito hinduísmo, do sikhismo, do taoísmo, a respeito da ideia das muitas vidas, é diferente do espiritismo. Sobretudo porque as perspectivas orientais são, sobretudo, não dualistas. Falam mais a respeito de uma unicidade da consciência. De modo que não há de fato o fenômeno da reencarnação. Há muitos renascimentos, mas reencarnação não é o melhor termo. Porque não existe um ente que está voltando à carne, pois a consciência está subjacente ao fenômeno. No espiritismo, pela sua grande influência do cristianismo, a ideia da personalidade que reencarna é muito presente. E aqui nós temos uma diferença sensível, né? Você não tem, por exemplo, no budismo, nas muitas denominações indianas, a ideia da comunicação dos mortos. O meu filho morreu, eu gostaria de falar com ele. Isso não está presente no budismo, no Vedanta, né? No sikhismo, no taoísmo. Porque a ideia é que as coisas transitórias desse mundo, dos fenômenos, continuam indo, né, de modo fenomenal, de modo efêmero. Então, o seu verdadeiro eu não está em um vale dos perdidos, em algo do tipo. Ele está, enquanto tem apego, vinculado à ilusão deste mundo. É bastante diferente do espiritismo, que tem uma ideia também relacionada à sua origem e à sua natureza ocidental, da ideia do progresso, do átomo ao arcanjo, ou seja, progresso.
As filosofias do Oriente não falam de progresso espiritual. Não existe isso. Fala-se sim de realização, mas é descoberta daquilo que já é. Então, isso é diferente. Ok? Enfim, eu espero que este vídeo seja bom para as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que um ponto que pode ainda ser interessante considerar é a velha questão: o espiritismo é cristão? Se você for considerar o ponto de vista convencional do cristianismo, das religiões, das igrejas, né, calcedonianas, cristão é aquele que acredita que Jesus Cristo é Deus, Deus e homem, e acredita na Santíssima Trindade. Esses pontos não estão contemplados no Espiritismo. Por este aspecto, o Espiritismo não seria uma doutrina cristã, pois não acredita na divindade de Cristo e nem mesmo nesta percepção de Deus como uma trindade. Mas se formos considerar uma outra percepção, uma outra acepção da palavra cristão, como aquele que tem em Jesus Cristo o referencial e busca seguir os seus ensinamentos conforme se entende, os espíritos sim são cristãos, pois é evidente que Jesus Cristo tem uma proeminência muito grande nas doutrinas do espiritismo. Então eu acho que nós podemos falar que no Brasil se gosta de dizer espiritismo cristão. Acho que nós podemos dizer que Cristo é uma figura de proeminência dentro do espiritismo e é o espiritismo uma vertente, uma variante da ideia cristã com elementos também de doutrinas do Oriente, uma mescla, uma síntese, não é? Eu acho que é isso. Tá bom? Espero que seja legal esse vídeo, que as pessoas gostem, tragam suas opiniões, considerações, são todos muito bem-vindos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.